Obrigado. Graças e paz, queridos. Amém? Você está feliz nesse dia? É. Queria compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor tem falado comigo já há um tempo. E essa semana veio o convite, culpa da minha mãe, de estar aqui. E esse texto veio mais forte, na verdade os textos vieram e a gente sabe que quando a gente começa a preparar a palavra, as coisas vão acontecendo, né? O Senhor vai falando, a vida vão acontecendo algumas coisas nas nossas vidas e vão encaixando com os textos, vão encaixando as palavras. E o texto da mensagem, ou do pensamento que nós teremos hoje, é chamados a romper. Eu queria ler o texto lá de Mateus 16, 24. Que diz assim: Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um convite maravilhoso de Jesus. Um convite forte de Jesus. Eu queria começar fazendo algumas perguntas, né? Quem aqui já sentiu que Deus estava pedindo algo que não fazia sentido? Eu não sei vocês. Mas algumas vezes Deus me pediu algumas coisas e falou comigo de algumas maneiras em que eu não entendia, não fazia muito sentido, né? E quem já teve medo de obedecer porque sabia que obedecer custaria algo? É isso que essa palavra diz, né? Esse que é o confronto de Jesus. Esse é o chamado que ele tem, né, que nos faz a romper. Não se atente muito à palavra romper, porque ela pode ser usada de várias maneiras, né? Nós podemos entender o romper de várias formas. Mas esse é um chamado de Jesus que nos confronta. Nós vivemos numa cultura de conforto, controle e segurança. Mas o Evangelho nunca prometeu conforto. Ele sempre prometeu propósito. Então o mundo nos oferece conforto. Um sofá confortável, uma programação na TV que seja agradável, né? Um ar-condicionado, um cheetozinho para a gente poder comer. Não, Cheetos não, porque né, o cheiro dele é mais complicado, mas um biscoitinho de polvilho, né? Que foi o que aconteceu lá em casa, um biscoitinho de polvilho. E a vida nos oferece isso em todas as áreas. Em todas as nossas áreas, a vida nos oferece conforto. Ela quer que a gente fique confortável, parado naquele lugar, né, desfrutando daquilo ou aproveitando aquilo que ela tem a oferecer. E assim, quando nós vemos, a gente está ali sendo abraçado pelo sofá, não querendo sair dali, não querendo fazer nada, não querendo sair daquele conforto, né, do ar-condicionado. Joinville, no conforto, ar-condicionado não é conforto em Joinville, não é necessidade, aqui é necessidade, não tem jeito. Ontem nós ficamos meio dia sem ar-condicionado, eu virei para a Dani e falei, Jesus, isso não é vida. Nesses dias quentes, então, principalmente. Mas o mundo nos faz isso, porém o Evangelho ele nos promete propósito. O Evangelho ele trata conosco com propósito. Jesus ele veio a este mundo e fez o que fez, e esse texto fala a respeito disso, de que ele nos dá um propósito. Nós andamos neste mundo por um propósito. Nós estamos aqui por um propósito. Nós estamos neste lugar aqui em Piraberaba, né, na Ernesto Kunde 1015, por um propósito. Não estamos aqui à toa, não estamos aqui de passagem apenas, não estamos aqui sem saber o que temos que fazer, mas nós temos um propósito, e é isso que o Evangelho nos traz. Né, como diz o texto, diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus não fez um convite confortável, ele fez um chamado radical. O que ele fez ali, o que ele pediu aos discípulos não era algo confortável para eles, mas era algo que mudaria a vida deles de forma radical. Seguir a Jesus exige rompimentos. Seguir a Jesus exige que nós deixemos algumas coisas de lado. Deixemos algumas vontades de lado, deixemos alguns pensamentos de lado. Deixemos até algumas tradições de lado.
É impossível nós virmos a Cristo, aceitarmos o chamado dele e continuarmos como estamos. Continuar andando como nós andamos, né? Praticando as mesmas coisas que nós praticamos. O chamado de Jesus, ele é justamente dessa maneira. Ele nos confronta a rompermos com aquilo que nos prende. E na Bíblia nós temos vários exemplos nesse sentido, de homens e mulheres que romperam com aquilo que viviam, que romperam com os seus hábitos, romperam com as suas tradições, romperam até mesmo com o que a lei dizia, para fazer aquilo que o Senhor estava mandando. Correram risco de vida para que o evangelho pudesse avançar, para que o povo de Deus pudesse entrar. Isaías 55, versículo 8 e 9, nos dá um exemplo de rompimento com a lógica. Aquilo que parecia lógico, aquilo que nos parece tranquilo, simples, 1 mais 1. Esse texto diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Esse texto nos traz um rompimento com a lógica. Quando nós pensamos para as nossas vidas, e isso é muito bom, que você planeje a sua vida, que você sonhe, né? Nós temos sonhado com algumas coisas lá em casa, e nós temos falado, nós temos declarado, mas a gente continua sonhando. E eu me lembro de um período da minha vida em que eu não sonhava mais. Eu só vivia. Eu só andava. Acordava, trabalhava, voltava para casa, era quase regime semiaberto, né? Só sair de casa para trabalhar e volta. E eu não sonhava. E eu falava para a Dani, falava, olha, tem tempo que eu não sonho. E o sonho que eu digo não é aquele que você dorme, fecha o olho e acontece um monte de coisa, parece um filme, você, né, abre o olho, passou 1 minuto só. Não, não é esse sonho. Mas é sonhar para a sua vida. Né? Eu, quando estava em casa, ainda sonhava com o meu casamento, sonhava com o meu filho, sonhava com a minha família. E eu realizei isso. Veio meu filho, eu comecei a sonhar com o meu neto. E agora eu já realizei isso. Né? Mas eu sonhava em ser um homem honrado, um homem para minha esposa, que honrasse minha esposa, que honrasse o casamento. Né? Eu sonhava em ser um pastor, um homem de Deus, alguém que pregaria a palavra dele, alguém que falaria dele para o mundo. Eu sonhava em ser um monte de coisa. E algumas dessas coisas Deus foi trabalhando no meu coração, foi trabalhando na minha vida e falando assim, olha, isso não é tão importante assim. Isso não tem necessidade. Né? O que eu quero que você faça é isso. O caminho que eu quero que você siga é esse. Né? A lógica que tem na sua cabeça é outra. Os meus pensamentos são maiores para você do que aqueles que você está pensando. E esse texto diz a respeito disso, que antes de romper com lugares, pessoas ou situações, nós precisamos romper com a nossa maneira de pensar. Como o pastor falou agora há pouco aqui, toda mudança ela parte da nossa mente. Toda mudança ela parte do nosso entendimento. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, quem nós somos em Jesus, né, ou de acordo com a palavra de Deus, tudo muda. Nós estávamos hoje de manhã em casa conversando, falando no café a respeito da minha sogra, e que a mudança na vida dela começou na mente dela, sozinha. Ela entendeu, ela quis mudar, e quando nós a vimos, ela tinha mudado. Quando a família encontrou com ela, falou assim, nossa, mudou. E depois nós fomos entender que a primeira mudança dela foi na mente. Ela rompeu com algumas barreiras que a mente dela colocava. E assim nós somos, a nossa mente, ela vem para colocar barreiras em nós. Muitas vezes a nossa mente fala para nós, olha, você não é capaz, você não pode, né? Você não está pronto, não é isso, você não vai conseguir, você não é digno muitas vezes. Muitas vezes a sua mente vai falar com você, você não é digno de fazer isso, você não é digno de acessar isso, você não é digno de ter essas coisas. Mas a palavra de Deus e aquilo que Ele nos promete é totalmente o contrário. A nossa lógica, ela busca segurança, previsibilidade e controle. Porém, a lógica de Deus, ela opera em fé, dependência e obediência. Deus manda, tem uns exemplos bem
clássicos disso, né, da forma com que Deus trabalha e ser bem diferente da nossa lógica. Quando Deus manda nós perdoarmos, nós queremos, na verdade, revidar. Quando alguém faz alguma coisa pra gente, ou quando a gente se sente acuado, machucado, alguma coisa assim, a palavra diz que nós devemos perdoar. Mas a nossa vontade, muitas vezes, é revidar. Ou fazer até pior do que aconteceu conosco. Então essa é a lógica de Deus, ela é totalmente diferente da nossa. Deus manda esperar quando nós queremos agir. Né? Aqueles que são mais sanguíneos, que já saem executando tudo, e às vezes a lógica de Deus ela é calma, espera. Vai com calma, ainda não é a hora. Deus manda avançar quando nós queremos ficar. Essa é uma que pega bastante. Até porque romper na palavra de Deus, quando nós entendemos que o romper ele é avançar. O romper em Deus, o romper de acordo com a palavra é avanço. Você sai de um ponto, rompe com aquele ponto, rompe com aquele status, rompe com aquele lugar, rompe com aquela situação e você avança. Você vai para um novo lugar. Você não fica mais naquele posto onde você estava, naquele conforto. Você não fica mais naquela situação, você avança. Você avança um nível. Você vai para algo diferente, você vai para algo novo. Você vai desfrutar de coisas novas. Às vezes onde você está é muito bom. Né? Você está num bom emprego, você está numa boa casa, você está numa igreja maravilhosa, mas às vezes você precisa avançar. Você precisa romper com algumas coisas, está numa igreja maravilhosa, mas você pode fazer alguma coisa nessa igreja. Você pode servir de alguma forma, isso vai romper, isso vai fazer com que você avance. Né? Nós temos aqui várias frentes de serviço, né? E todos aqui servem, graças a Deus. E às vezes você pode servir um pouco mais. Aqueles que ainda estão se achegando, que vão se achegar, tem vaga para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. Se você não sabe ainda, procure um dos líderes que eles vão te indicar uma área onde você pode servir tranquilamente. Porque servir também é avançar. Né? Às vezes você começa servindo no grupo de serviço, daqui a pouco você está servindo num grupo familiar, daqui a pouco você está falando aqui na frente, você está fazendo um momento do culto. Isso é servir, isso é avançar. Nós crescemos quando nós servimos. Nós crescemos quando nós rompemos. Nós crescemos quando nós saímos da posição onde nós estamos. Enquanto tentarmos encaixar Deus na nossa lógica, nós nunca viveremos o sobrenatural. Em Gênesis 12:1, vai mostrar um evento do que é romper com um lugar conhecido. Gênesis 12:1 diz assim: o Senhor disse a Abrão, não tinha acontecido todas as coisas, não tinha sido mudado o nome dele ainda. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Esse é um exemplo de romper com algo conhecido, romper com o conforto. Né? Abrão estava tranquilo ali onde ele estava, bem tranquilo. Tinha as terras dele, tinha as suas posses, a sua família, estava todo mundo ali. Mas Deus vem e fala assim: ei, junta tuas coisas e sai. Mas sai para onde? Sai para o lugar que eu vou te mostrar. Só sai. Avança. Eu tenho mais para você. Deus estava falando para ele: avance, eu tenho mais para você. Não, esse é um exemplo vivo de quem avançou, de quem rompeu e avançou em Deus. Né? Quando a palavra diz ali assim: Abrão, sai da sua terra, ele está dizendo uma zona de conforto. Sai desse lugar confortável que você está. Quando ele fala de parentela, ele fala de vínculos emocionais. Queridos, existem vínculos emocionais que nos prendem, que impedem o nosso crescimento, que impede o nosso avanço, que impede que nós alcancemos outras coisas, porque nós estamos com esse vínculo familiar. Um outro texto da palavra diz a respeito do jovem, que ele chega a Jesus e pergunta: Senhor, como é que eu faço para poder alcançar a vida eterna? E Jesus fala assim: olha, pega tudo que você tem, vende e me segue. E aí ele fala nada, fica lá, né? Não segue. E a palavra diz que para ele era muito difícil ele deixar tudo aquilo, porque ele era alguém de posses. Ele era alguém que tinha
dinheiro, ele tinha uma condição, e aquilo para ele era difícil. Como nós lemos aqui hoje, né? Onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. E eu fico imaginando as oportunidades que esse jovem perdeu em não seguir a Jesus. A oportunidade que ele perdeu, inclusive, de financiar a caminhada de Jesus. Porque ele tinha posses. Né? Jesus falou para ele assim, olha, deixa isso tudo e me segue. Né? Vem comigo. Vem ver o que eu tenho, vem ver o que eu vou fazer. Eu consigo imaginar Jesus anunciando assim, ó, vem, me segue, vem ver o que eu tenho para oferecer. Vem ver o que eu vou fazer. Venha ver os milagres, venha ver as mudanças. Venha ver aquilo que vai acontecer. Venha ver o novo, sai desse conforto, sai desse lugar e venha ver o novo. O dinheiro não é tudo, ele vai ficar, venha ver o novo. Esse convite de Jesus também é para nós. Né? Voltando ao texto ali, quando a palavra diz, sai da casa do seu pai, ele fala, olha, rompa com essa identidade, rompa com essa herança, rompa com esse passado. O que Abrão fazia, o sucesso que ele tinha, a prosperidade que ele tinha, era algo que vinha de família. Ele só estava fazendo a mesma coisa. Ele só estava seguindo com a mesma coisa. Aquilo que os seus pais tinham, ele tinha e ele foi crescendo. E a palavra disse, rompa com isso. Né? Alcance novos lugares, vá a novos lugares, deixe isso, eu tenho algo novo, eu tenho algo melhor, eu tenho algo maior para você. Deus não deu todos os detalhes para ele. Deus simplesmente falou, junta tuas coisas, larga tua família, digo, né, parentes ali, casa dos pais, né, não é largar mulher, não é largar marido, não é isso que eu estou falando. É parentela, isso, muito bem, é parentela. Né, é sair daquele lugar, sair de onde ele tinha crescido, de onde ele tinha se desenvolvido, né, sair desse lugar. Deus não deu muitos detalhes para ele, apenas deu uma direção. Quando nós falamos lá no início de que a palavra ela nos dá propósito, quando Jesus faz esse convite, ele faz um convite de propósito, é justamente isso, ele nos dá uma direção, ó, segue esse caminho, vai por esse lado, né? Você vai ser abençoado se você seguir dessa forma, você vai ver algo novo se você for dessa forma, você vai viver uma vida extraordinária se você seguir este caminho. Às vezes o rompimento ele não é geográfico. No caso de Abrão, ele foi geográfico, ele tinha que sair de onde ele estava e ir para um outro lugar, uma terra distante dali. Mas nem sempre ele é geográfico. Ele pode ser um rompimento de mentalidade, ele pode ser um rompimento de relacionamento, ele pode ser um rompimento com um pecado que está escondido. Né? Nós chamamos eles de pecado de estimação, aquele pecadinho que está sempre ali. Né? Esse é meu pecado, está guardadinho aqui. Né? E isso trava as nossas vidas. Pecado escondido, que ele não é confessado, que ele não é tratado, que ele não é deixado, que ele não é rompido com ele, atrasa as nossas vidas, segura as nossas vidas, impede de que a gente avance. Né? Essa palavra diz a respeito disso também. Né? De você deixar uma dependência emocional, uma vida confortável. Muitas vezes nós vivemos uma vida confortável, porém uma vida estéril. Uma vida que não reproduz, uma vida que não dá em nada. O conforto, ele traz isso pra gente, uma vida que não dá em nada. Você está confortável, você está naquele lugar, você conhece tudo, é algo que você já faz de olho fechado, com a mão para trás, mas é estéril. Você não produz nada, não te leva a lugar nenhum, não dá em nada. Você só vive e vai vivendo. O maior inimigo do propósito não é o pecado, é o conforto. O maior inimigo do nosso propósito é o conforto. Porque para alcançarmos o nosso propósito, para cumprir com o nosso propósito, para vivermos a vida de propósito que nós temos, a gente tem que largar o nosso conforto. Né? Você precisa estudar, você precisa buscar Deus, você precisa entender quem você é, né? Você precisa manter a sua mente em Jesus, manter a sua mente na palavra, né? Descansar em cima da palavra, ler e entender aquilo ali, para você sair daquela posição onde você está e você avançar. Às vezes a gente está ali sentado no sofá e querendo que Deus faça as coisas, querendo que as coisas mudem. Quando a gente não faz nada, as coisas não mudam. Até porque quando Jesus se entregou naquela cruz e falou, está consumado, tudo que eu tinha que fazer está feito. Meu irmão, está feito. O que ele tinha que fazer, ele já fez. O que ele tinha que quebrar, ele já quebrou. O que ele tinha que abrir, ele já abriu. Agora cabe a mim e a você sairmos. Cabe a mim e a você abrirmos as portas. A porta que estava trancada, que estava fechada, ele já abriu.
agora eu preciso sair. Eu preciso passar por essa porta. Ele não abriu a porta, escancarou, me tirou de lá de dentro e colocou aqui. Não. Ele abriu a porta e falou, agora você sai. Você é livre. Você é livre para sair. E você é livre para ficar. Uma escolha é sua. A escolha é nossa, de ficarmos ou sairmos. De vivermos como estamos ou avançarmos para algo melhor que Deus tem para nós. Todo rompimento, ele tem um preço, mas ele também tem um propósito. Como nós lemos lá em Mateus 16, 24. Voltando ao texto ali, nós dividimos ele em 3 partes. A primeira dela, negue-se a si mesmo. O negar a si mesmo é abrir mão do nosso ego. É abrir mão da vontade própria. É abrir mão do eu no centro. O negar-se a si mesmo é deixar que a minha vontade seja maior do que a vontade que Ele tem para mim. É deixar que a minha vontade seja maior do que às vezes a necessidade de quem está do lado. É negar a mim mesmo e seguir a Cristo. É negar a mim mesmo e seguir a palavra que Ele está falando para mim. É negar a mim mesmo e deixar as minhas vontades de lado. Olha, eu tenho vontade de muita coisa, mas eu não preciso disso. Eu posso fazer outra coisa. Nesse momento eu tenho a vontade de estar em casa, deitado, dormindo ainda, talvez, descansando, fazendo qualquer outra coisa. Mas o meu propósito diz que eu devo estar aqui, adorando ao nome do Senhor, louvando ao nome dEle, em família, em comunhão. Esse é o nosso propósito. Talvez o teu propósito não seja de estar compartilhando a palavra aqui em cima, mas o teu propósito é estar aí embaixo edificando a igreja, edificando uns aos outros. Através do grupo familiar, através do culto aqui quando nós nos encontramos. Isso aqui é uma família, isso aqui é uma alegria de estar aqui. Nós estamos aqui todo domingo, não como obrigação, mas por um propósito. De nos encontrarmos e celebrarmos ao Senhor tudo aquilo que Ele fez por nós durante a semana, tudo aquilo que nós vimos Ele fazendo, tudo aquilo que nós contemplamos. E aquilo que nós não vimos também. Porque Ele faz muitas coisas que nós não vemos. O segundo ponto nesse versículo, no versículo base ali, de Mateus 16, é tome a sua cruz. O tome a sua cruz, ele quer dizer o seguinte, que cruz não é problema, é decisão. A cruz que nós devemos tomar não é um problema, é uma decisão que nós precisamos tomar. A cruz não é um castigo, ela é uma entrega. E cada um tem a sua. Da mesma forma com que Deus te conhece, com que Jesus te conhece, como Ele sabe quem você é, você sabe qual é a cruz que você precisa tomar. Você sabe qual é a decisão que você precisa tomar. Você sabe qual é a entrega que você precisa fazer. É isso que nós entendemos quando o texto diz, pegue a sua cruz. Pegue a sua decisão, tome a sua decisão, entregue o que você precisa entregar e avance. E o terceiro ponto é o siga-me. Romper não é abandonar tudo. Romper é seguir alguém. E esse alguém é Jesus. Jesus não chama para o vazio, Ele chama para o caminho. Ele poderia chamar para um caminho, mas Ele chama para o caminho. E Ele vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Quando nós pensamos em rompimento, quando nós pensamos nesse texto de deixe tudo e me segue, larga tudo isso e vem comigo, carrega a sua cruz, quando nós pensamos em rompimento, nós pensamos em dor. E muitas vezes romper dói mesmo, vai doer mesmo. Imagino que para Abrão deixar a sua família, deixar tudo aquilo que ele tinha e seguir um caminho que ele não sabia onde ele ia dar, aquilo doeu. Você olhar para trás e ver sua família ficando e você indo, avançando, dói. Romper dói, mas permanecer onde Deus já mandou sair, dói mais ainda. Muitas vezes você deixar a situação que você está hoje, de uma dificuldade, alguma coisa assim, o status onde você está hoje, ele vai doer. Mas vai doer muito mais se você continuar nesse lugar. Vai doer muito mais se você continuar fazendo essa mesma coisa. Vai doer muito mais se você não avançar para o novo. Vai doer muito mais se você não atender esse chamado de Jesus.
Quando nós não atendemos o chamado, quando nós não fazemos aquilo que o nosso propósito já foi dado, é muito mais difícil, é muito mais doloroso, é muito mais complicado. A gente acaba sofrendo mais, sofrendo coisas que não precisaria, porque como a palavra diz, ele já fez tudo, ele já nos livrou, ele já nos salvou, ele já conquistou. E se eu fico numa posição em que eu não consigo, eu não posso, eu não faço, e eu não entendo que em Jesus eu consigo fazer todas essas coisas, em Jesus eu sou livre disso, eu sofro mais. Às vezes o teu sofrimento não vai aumentar o grau, mas o tempo em que você está sofrendo vai aumentar. Olha, toda a semente lançada, ela vai dar um fruto. Mas o tempo em que você vai colher esse fruto, você decide o tempo que você vai colher. Às vezes você plantou uma semente ruim, que germinou, que cresceu e que deu um fruto ruim. Mas, querido, você não precisa passar o resto da sua vida sofrendo com essa colheita ruim. Corte esse troço de uma vez, rompa com isso e avance. E comece a plantar novas sementes. Sementes que darão frutos bons. Nós temos na nossa vida lá em casa, algumas situações que nós plantamos e que a gente colheu por um tempo. E nós entendemos de que a colheita, você não precisa ficar lá e pegando fruto por fruto. Corta a árvore no pé. Sabe, sai dessa situação. Olha, eu entendi, eu plantei algo ruim, colhi algo ruim, mas chega. Já deu. Eu rompo com isso. Né? Como disse um pouco antes ali, às vezes aquele pecado que está escondido, rompa de uma vez, meu irmão. Rompa com isso. Saia dessa posição. Avance. Avance, cresça no Senhor. E para concluir, eu queria pensar com você, fazer algumas perguntas para a gente poder pensar um pouquinho. O que Deus já falou contigo e você tem adiado? Quais foram as promessas que o Senhor falou para você? Quais foram as promessas que Ele te deu? Os sonhos que Ele te deu? A direção que Ele te deu e você está adiando isso? O que precisa ser deixado para que o novo comece? São perguntas que nós nos fazemos. O que eu preciso deixar hoje? E o meu convite para você é justamente esse. O que eu preciso deixar hoje para que eu saia daqui e avance? Para que eu comece a partir desse momento a avançar? O que você precisa deixar? O que você precisa mudar? O que você precisa colocar em prática que você tem adiado talvez há tanto tempo? Né? O que ocupa o lugar hoje de obediência? Porque para que a gente alcance o propósito que Ele nos deu, que Ele colocou nas nossas vidas, nós precisamos obedecer. Abrão é um exemplo de obediência, porque Deus veio para ele e falou, olha, larga tudo isso e vai para esse caminho que eu estou te mostrando, e ele obedeceu e foi. Mesmo sem saber para onde iria, mesmo sem ter todos os detalhes, mesmo sem ter um mapinha do que ia acontecer, ele obedeceu. E às vezes Deus nos pede coisas tão simples, e a gente fica segurando. E a gente não obedece, a gente mantém nesse lugar. Chamados a romper não porque é fácil, mas porque é necessário. Nós somos chamados a romper não para perder, mas para viver o propósito. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé neste momento, e nós iremos fazer uma oração. E se depois desse momento você tiver algo para que nós estaremos orando específico, né? Procure os nossos pastores, procure um dos líderes. Nós estamos aqui para isso. Nós caminhamos junto. E eu gostaria de orar com você, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra nesta manhã, que vem de encontro, Senhor, às nossas vidas, Senhor, que vem nos confrontar, Senhor, para sairmos do lugar onde estamos, para viver o novo que a tua palavra nos promete. Pai, que cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, aonde essa mensagem chegar, Senhor, que eles possam ser confrontados, Pai, a romper com aquilo que tem impedido eles de avançarem. Senhor, este ano que se inicia, Senhor, e nós rompemos, Senhor, com este ano, e nós rompemos, Senhor, com aquilo que tem prendido as nossas vidas. Senhor, este ano que está no início, que seja um ano, Senhor, de colher novos frutos,
que os frutos ruins sejam podados, cortados, Senhor, para que venham, Senhor, os frutos bons daquilo que foi plantado. Senhor, que a Tua palavra frutifique em nossos corações e que nós possamos, Senhor, com a Tua ajuda, com a Tua graça, Senhor, alcançar, Senhor, todo o propósito que o Senhor tem nos dado. Senhor, como filhos de Deus, como família de Deus neste lugar, Senhor, como igreja, Senhor, como casal, Senhor, como empresários, como empreendedores, como funcionários, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos alcançar, Senhor, o Teu propósito, aquilo que o Senhor tem sonhado para nós e nós cremos que é algo muito maior do que nós sonhamos, que nós possamos alcançar os pensamentos que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, para que a Tua glória, Senhor, seja, Senhor, revelada, Senhor, nessa terra, para que a Tua graça seja revelada, para que outros sejam alcançados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.